Olá, a nossa conversa hoje é sobre intercessão e ela está baseada no texto de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, que diz o seguinte: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E o que é intercessão? Intercessão é o ato de se colocar a favor de outras pessoas, cidades, nações e causas. É uma habilidade de orar com grande amor e temor por grandes períodos de tempo. Todos nós somos chamados para interceder, mas nem todos têm o dom da intercessão. Isso porque o intercessor, ele tem uma missão, que é de orar incansavelmente por uma causa, por algo que Deus os apresenta. E dessa forma, a vontade de Deus seja realizada. E qual é o propósito da intercessão? O propósito dela é levantar muros espirituais ao redor da família e da igreja. O intercessor, ele tem um senso de cuidado muito grande. E ele não se incomoda de não ser visto, porque ele tem a identidade dele muito bem definida. Ele sabe quem ele sabe qual o seu papel nesse mundo. Por isso o intercessor, ele até nem gosta de ser visto, de ser chamado, porque o melhor lugar para o intercessor estar é na presença do Pai, é na intimidade com Deus. O intercessor, ele está sempre com a sua espada desembainhada, pronto para as batalhas. O radar do intercessor está sempre ligado. Às vezes ele está num momento de descontração, num restaurante ou numa praia, em algum lugar. E aí ele sente, ele percebe algo ali naquele ambiente e aí ele começa a passar os olhos e encontra a situação. Às vezes o intercessor sente um mal-estar, uma dor de cabeça, uma dor no corpo, a vontade de vomitar. E aí ele entende que ali naquele ambiente tem algo para que ele entre em guerra, em batalha. E olha, o intercessor, ele não precisa se levantar do seu lugar, levantar as mãos e começar a gritar, orando em voz alta para repreender algum espírito de morte, espírito de tristeza, de medo, de ansiedade que está naquele lugar. Ele entra em batalhas espirituais dentro do banheiro ou ali mesmo onde ele está, porque ele tem autoridade de repreender. Porque as batalhas acontecem no mundo espiritual, não é no mundo físico. Então, existem sim esses lugares, esses ambientes, né, de luta espiritual. O intercessor, ele está sempre sendo treinado por Deus em grandes batalhas espirituais. Deus está sempre, Deus ele quer que o seu intercessor esteja sempre capacitado, preparado para enfrentar as batalhas que vão vir, para que a vontade de Deus seja feita. Então, o intercessor, ele sente as dores físicas, mas ele sabe que Deus está o forjando e o preparando para grandes vitórias no futuro. O intercessor, ele tem uma revelação muito clara da vontade de Deus. Ele percebe quando Deus está naquele ambiente e ele também sente e sabe quando Jesus Cristo se levantou das mesas. E ele se levanta junto. O intercessor, ele tem uma intimidade muito grande com o Espírito Santo, com a pessoa da Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ele está sempre em conexão. Agora, uma das coisas que temos que entender é que todo profeta é um intercessor, mas nem todo intercessor é um profeta.
O profeta, ele é um intercessor porque ele precisa ter essa intimidade da vontade de Deus. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de entendimento. Mas nem todo intercessor é um profeta, porque o intercessor, ele é levantado para orar por algo ou por alguém, não é para entregar uma palavra. Entendeu a diferença? O intercessor é levantado para batalhas espirituais, para estar em oração em batalhas espirituais. O profeta, ele é levantado para entregar uma palavra direta de Deus, uma palavra de conhecimento, uma palavra de entendimento, uma palavra profética para nações. E por isso que nem todo intercessor é profeta, mas todo profeta é um intercessor. O intercessor, ele está sempre dando luz à vontade de Deus. Deus coloca, dá um sonho, uma visão ou uma palavra ao intercessor, e o intercessor se coloca em atitude de oração, de intercessão, de jejum, para que a vontade de Deus seja realizada, para que aquilo que Deus o entregou possa acontecer. O intercessor, eles são guerreiros. Eles estão sempre em batalhas espirituais. As suas espadas estão sempre desembainhadas, como eu falei há pouco tempo. Deus mostra algo ao intercessor e logo ele se coloca em atitude de batalha. Algum tempo atrás, eu passei por uma experiência muito incrível com relação a isso. Eu estava em oração e Deus me pediu para orar por jovens e crianças. Como eu sou vó, meus netos ainda são pequenos, eu comecei a orar por eles, né? E o Espírito Santo disse: não, não são seus netos. São jovens e crianças perdidas. E aí, então, eu me coloquei em posição de oração. E quando eu comecei a orar por crianças e jovens perdidos, eu senti uma dor. Gente, mas era uma dor que eu não sabia explicar. Glória a Deus, graças a Deus, eu nunca perdi um filho. Mas eu acho que era uma dor que uma mãe sentiria se pedir. É uma dor que uma mãe sente quando perde um filho. Eu não chorava normal, não. Eu gritava, gente, de dor. E aí, no dia seguinte, eu me coloquei novamente em oração, e aí Deus pediu novamente para me orar por jovens e crianças. Só que dessa vez ele foi mais específico. Crianças e jovens que estão em ruínas, em buracos, em matas, né? E aí eu comecei, e foi a semana inteira. E sempre quando eu me colocava nessa hora de oração por jovens, nessa situação, essa dor vinha novamente. E eu ficava horas e horas e horas orando. E até não ter mais forças, quando não tinha mais forças, eu ficava em silêncio até as forças voltarem e ele me mandava de novo orar. E isso foram exatos 5 dias. Quando foi no sábado, eu estava na igreja e uma irmã me disse assim: você sabe o que aconteceu com Israel? Eu disse para ela: não. O que foi que aconteceu? Gente, eu não sou ligada muito à TV, então eu realmente não sabia o que tinha acontecido. Ela então me disse: houve um ataque muito grande em Israel e dezenas de pessoas foram mortas e muitos jovens e crianças estão desaparecidos. E aí eu me lembrei da oração, me lembrei da intercessão. E eu glorifico a Deus por Ele ter levantado intercessores para estarem nesse lugar de oração, de intercessão por aquelas pessoas. Gente, é um privilégio ser chamado por Deus para que a vontade dEle seja feita na terra.
Deus, ele nos dá dons para encargos na igreja, para que nós possamos levar em nossos ombros o peso do reino. Mas esse peso não é exaustivo, é um peso satisfatório, que nos alegra de saber que nós somos parte do reino e que Deus conta conosco para realizar sua vontade na terra. Quem está habilitado para ser intercessor, ele tem que entender que ele não folga. O intercessor, ele está sempre pronto para batalhar. Quanto mais Deus nos dá sonhos e visões, mais aumenta o peso da intercessão. O intercessor não é um profissional, ele tem um estilo de vida e a sua vida é em oração, é aos pés do Pai. Como eu falei agora há pouco, para o intercessor, não ser visto é a melhor coisa. Ele não tem problema de não ser celebrado na igreja. E estar naquele lugar de oração, o lugar secreto de conhecimento, ouvir as instruções, ter o direcionamento de Deus do que fazer, de como agir, não existe recompensa maior. Não existe, não tem nada que o homem possa fazer, ou possa lhe dar, que seja maior do que o prazer de estar em comunhão com Deus. E como eu falei, existem habilidades especiais para o intercessor. Um é passar longos períodos em oração, o outro é estar em comunhão com Deus, ouvindo o direcionamento, as instruções de Deus, e também o jejum. Mas o jejum para ele é algo que é necessário, pois o intercessor ele entende que a carne ela precisa estar sempre em lugar de humilhação. Ela nunca pode se sobrepor ao espírito. Ela nunca pode se sobrepor à alma, porque ela tem que entender que maior do que ela é a minha alma, maior do que ela é o meu espírito. E a minha conexão com Deus é através do meu espírito, da minha alma, do entendimento de quem eu sou e de quem é Deus em mim. O intercessor, ele está sempre fazendo jejuns prolongados, porque ele entende que a carne precisa estar constantemente em lugar de humilhação. Isso muitas vezes causa sofrimento para a carne, para o corpo, mas a alma está leve. O intercessor, ele sabe que precisa estar sempre espiritualmente conectado ao Espírito Santo. Ele entende que para ele conhecer a vontade de Deus, ele precisa conhecer a Deus. O intercessor, ele percebe, ele sente, ele vê, ele ouve com muita facilidade o mundo espiritual. O intercessor se identifica com a dor e com as cargas que as pessoas levam. Ele age em misericórdia, em amor. O intercessor, ele tem suas orações respondidas com muita frequência. Por isso que muitas vezes ele é muito solicitado na igreja, né? Eles são pessoas muito apaixonadas por pessoas, são sensíveis. Deus desperta o coração do intercessor para estar sempre orando por alguém. O intercessor também, ele está sempre vendo muita coisa ruim. Deus mostra coisas ruins para o intercessor para que ele entre em batalha espiritual, para que ele conheça o mundo espiritual e saiba que é preciso se colocar em lugar de atalaia, de vigia e de guerreiro. Agora, por favor, coloque muito amor nas minhas palavras. Existem alguns perigos que podem ocorrer quando o intercessor se coloca num lugar errado de intercessão.
quando ele começa a achar que Deus só ouve as orações dele, que ele é a pessoa mais necessária naquele ciclo de oração, porque se não for ele, a palavra, se a palavra não sair da boca dele, essa palavra não é de Deus. Isso é um perigo muito grande. Esse é o espírito de Leviatã que começa a se levantar no grupo de intercessão. Pessoas que começam a achar que só elas são espirituais. É um espírito de arrogância, de soberba, de orgulho. E esse espírito de Leviatã, ele precisa ser imediatamente expurgado do meio da intercessão. Então, o intercessor, ele tem que orar para que a mente dele esteja também em alinhamento com o Espírito Santo. Sabe aqueles intercessores que sempre diz: Deus me disse, eu sei, eu que faço, eu que conheço, a palavra foi dada para mim, eu que vou dizer. É muito perigoso. É muito perigoso quando o eu fala mais alto do que Deus, o Senhor, foi Jesus, é para Ele, é por Ele. Quando o eu está na frente do Senhor, é muito perigoso. Também tem aqueles que se acham espiritualmente superiores. Deus só fala comigo. Deus me entregou a palavra. Também é muito perigoso quando algumas pessoas começam a achar que merecem destaque. Eu entro nas batalhas, eu oro à madrugada, sou eu que sustento essa igreja. Não, não é você, querido. É o Espírito Santo te usando como instrumento da vontade dele. É ele que sustenta a igreja. É Jesus o noivo. Foi Jesus que morreu na cruz, não foi o intercessor. O intercessor é um soldado colocado em uma batalha para guerrear. Ele não é o dono do exército. Também tem alguns intercessores que gostam de manipular pessoas com suas orações, levar elas a crer em algo que Deus não mandou elas falarem. Porque, como eu disse, o intercessor muitas vezes escuta palavras de Deus, tem sonhos e visões para entrarem em batalhas e no secreto, no quarto, por aquela situação que Deus mostrou. Existe também o perigo do intercessor começar a entregar palavras de juízo, palavras de ameaça, palavras de condenação. O intercessor, ele anda em misericórdia, ele anda em amor. Não é para trazer juízo. A palavra do intercessor é para salvação, é para salvaguarda. Então, o intercessor, quando ele começa a andar neste caminho de perdição, de perda de propósito, tem que novamente se realinhar com o seu propósito e entender que acima de tudo está o amor, acima de qualquer coisa. É o amor por pessoas, é o cuidado por pessoas. Também outro perigo que pode ocorrer é quando o intercessor vê Satanás em tudo. Para ele, tudo é o diabo. Tudo é Satanás que está no controle. E quando nós damos a titularidade dos problemas a Satanás, nós estamos dizendo para Deus que ele perdeu o controle da situação. E não é. Deus está acima de tudo e de todos, de toda situação e de toda pessoa. Muitas vezes, as dificuldades, os problemas que a pessoa está passando, é Deus capacitando, Deus preparando aquela pessoa para algo que ela vai enfrentar no futuro, ou algo que ela vai receber e precisa ter força, precisa estar posicionada, precisa estar capacitada para receber. E o papel do intercessor
é ver Deus em tudo, não é ver Satanás em tudo. Sabe de que tamanho é o poder de Satanás? É do tamanho que nós damos a ele. Se nós damos a ele grandes poderes, ele vai ser grande na nossa vida. Mas se nós colocamos ele no lugar onde é para ele estar, debaixo dos nossos pés, a nossa vida vai ser dominada pelo Espírito Santo e não pelo medo de Satanás. Satanás, ele é pequeno porque Deus é maior do que tudo. Agora vamos falar sobre alguns tipos de intercessão. Não que o intercessor só ore por determinadas áreas, mas existem pessoas que têm mais familiaridade com algumas áreas do que outras. Por exemplo, existe o intercessor de almas. O intercessor de almas é aquela pessoa que está sempre orando pelos perdidos, pelas pessoas que estão longe da igreja, por as pessoas que ainda não foram alcançadas, por pessoas que estão no mundo do vício, por pessoas que precisam ser resgatadas. Então, o intercessor ele se coloca nesse lugar de orar para que essas pessoas encontrem a verdadeira salvação. Existe também o intercessor de finanças. E por que existe pessoas que intercedem, que oram especificamente por finanças, ou passam mais tempo inclinadas a orar por finanças? Porque uma das coisas que mais afeta o ministério ou a família são as finanças. Mamon é um Deus que está sempre contra as obras de Deus. Quando as finanças de uma família é afetada, muitas vezes esse casamento é desfeito. Quando as finanças da igreja, do ministério são afetadas, muitas vezes esse ministério é destruído. Então, existem os intercessores que estão sempre pedindo para que Deus guarde e que alargue os celeiros, tanto da família como da igreja. Existem também os intercessores pessoais, pessoas que são levantadas por Deus para orarem por determinadas pessoas. Deus as apresenta para o intercessor, e o intercessor tem um compromisso com Deus para orarem por essas pessoas a vida inteira. Deus, ele sabe das lutas e das batalhas, das dificuldades que essas pessoas enfrentam, e essas pessoas são necessárias e importantes para Deus. E Deus levanta, então, intercessores para estarem sempre lutando, batalhando por aquelas pessoas, guardando suas vidas, sua mente, seu coração, sua casa. Então, o intercessor passa horas e dias orando e jejuando por essas pessoas que são apresentadas por Deus. Não é o intercessor que escolheu, foi Deus que escolheu a pessoa para o intercessor e o intercessor para essa pessoa. Também tem os intercessores de crise, que eles estão sempre guerreando, estão sempre em batalhas, por situações que aparecem de repente, inesperadas. Então, são pessoas que são chamadas imediatamente para resolver algum conflito, para estar em oração por algum conflito, por algo que está precisando de oração imediata. Essas pessoas, elas têm assim uma conectividade com Deus impressionante. Quando elas oram, imediatamente acontece. Imediatamente, é incrível, é uma coisa assim extraordinária. Também existem os intercessores adoradores. Esses intercessores, eles oram, intercedem com louvores. Eles também aquelas pessoas que entram no seu quarto e eles oram e adoram a Deus, né, através de louvores, adorando a Deus, exaltando a Deus e pedindo para Deus por pessoas. E muitos louvores foram dados nesses lugares, para esses adoradores que intercedem com louvores. Existem também os intercessores de governo, de nações, que são levantados por Deus para serem intercessores de presidentes, de ministros, de governos, né? Então, eles também têm esse compromisso.
eles têm autoridade territorial para orarem por esses governos, e eles entram em batalhas muito grandes, porque aí são batalhas entre principados, e eles são levantados especificamente para orarem por presidentes, por pessoas, por governos. Existem também os intercessores da nação de Israel. Em todo o mundo, existem pessoas que são levantadas para orarem por Israel. Como eu falei agora há pouco, o relato quando Israel foi atacado recentemente, então ali foi um momento que Deus me levantou, não somente eu, mas vários intercessores para estarem orando por aquela situação específica. Mas existem intercessores que eles têm o estilo de vida deles. A vida deles é orarem por Israel, para Deus continuar guardando e protegendo. Gente, Israel é um país minúsculo em relação a tantos outros países que tentam destruir. E Israel continua firme. Por quê? Porque existem intercessores no mundo orando por Israel. E Deus, ele dá para essas pessoas regiões específicas, pessoas específicas, lugares específicos, nomes específicos para que eles estejam orando por Israel. Então, a intercessão é um privilégio. Ser chamado por Deus, ser escolhido por Deus para estar nesse lugar de intercessão, orando por pessoas. Mas entendam uma coisa, muitas pessoas têm medo ou não querem esse chamado porque relacionam a intercessão com a expulsão de demônios. E não é assim. Expulsar demônios é um efeito colateral. E entenda, muitas vezes a expulsão de demônios está mais relacionada ao campo de evangelismo do que mesmo ao intercessor. Expulsar demônios é para todos e nós não temos que ter medo de expulsar, de expelir demônios da vida de outra pessoa. O que nós não podemos é estar chamando o demônio para então expulsá-los. Mas se alguém se manifesta, nós temos o amor, o cuidado por aquela vida, de fazer com que Satanás vá para o lugar onde Jesus já determinou para ele. Outra diferença também é sobre libertação. Intercessão é uma coisa, expulsar demônio é outra coisa, libertação é outra coisa. Mas em todas essas áreas, o intercessor tem um papel fundamental. A libertação de uma pessoa precisa da intercessão, precisa de um processo, de um cuidado, de um discipulado. Expulsar demônio é algo de imediato. Alguém se manifestou e o crente vai lá e expulsa. A intercessão é algo permanente, diário, contínuo. Não tem como a pessoa parar e dizer, eu não sou mais intercessor. Não, porque um dom nunca é tirado. Então, se você tem o dom da intercessão e de alguma forma você está negligenciando esse dom por medo ou por falta de entendimento, ore a Deus, converse com intercessores, desbloqueie esse seu medo, porque Deus te chamou para orar por pessoas, para cuidar de nações. Fique com Deus e vamos orar uns pelos outros. Amém?